agora começando a falar sobre o livro do Howard Marks, Dominando os Ciclos do Mercado. É um livro... ele é um livro escrito por um cidadão já com muita experiência. O Howard Marks tem mais de 40 anos de mercado. Ele tem uma formação acadêmica sólida. Ele fez a faculdade de economia. Depois ele fez o mestrado dele em contabilidade em Chicago e finanças em Chicago. Fiz na época, nos anos 60, na época em que a teoria das finanças estava sendo efetivamente, vamos dizer assim, organizada. Então, ele é um cara que teve uma formação acadêmica muito boa e, ao mesmo tempo, tem uma trajetória de muito sucesso no mercado financeiro. Ele é sócio da Oaktree, uma empresa de gestão de recursos gigantesca hoje. Ele trabalhou assim com diversos mercados e hoje ele, além de escrever livros, ele produz uma carta mensal, um memorando, na realidade, que é publicado pela Oaktree, que todo mundo lê, né? É um dos textos de mercado mais lidos atualmente. O Warren Buffett lê, para vocês terem uma ideia, né? Então, eu indico para vocês irem lá no site da Oaktree. Vou já colocar aqui. Ó, vai lá, Oaktree. É o site da empresa. Ali você vai ter memos, que são os memorandos from Howard Marks. Você vai lá, puf, pega o último que saiu, que foi no dia 9, Easy Money. Se você não tiver leitura em inglês, traduz. Bom, português, está traduzido, você pode ler. E é sempre uma leitura muito agradável. Ela não é muito técnica, ele sempre traz coisas legais para a gente ler. Eu gosto muito da maneira dele pensar. Eu tento pensar da mesma maneira. Além disso, eu vou indicar para vocês uma palestra dele que está no YouTube. Deixa eu ver aqui. Uma palestra dele que está no YouTube. Que ele deu na Universidade. Mais uma vez, para quem não tiver inglês, ele tem legendas. A minha única dúvida aqui, depois o pessoal da TI pode me ajudar, se quiser me ajudar. Quando eu coloco no meu iPad, ele gera legendas em português. Quando eu coloco no YouTube, só legenda em inglês. Então, para quem tiver iPad ou iPhone, põe essa palestra. A palestra é Investment Legend, Howard Marks on Mastering the Market Cycle. Né? Então, o legendário Howard Marks dos investimentos, falando sobre o livro Dominando o Ciclo do Mercado. É uma palestra muito agradável, ele é um cara muito inteligente, ele fala muito bem. Ele não fala em termos muito técnicos, não. Ele consegue falar
uma linguagem que qualquer principiante vai entender, e quem já é velho de mercado adora. Então, eu indico, né? O livro é legal, o livro é fácil, o livro não tem nada muito técnico, ele realmente prende a leitura, você lê ele facinho, facinho, facinho. Tem português, que é importante, manda brasa. E por aí vai. O Gutierre está colocando o seguinte: provavelmente a localização do seu navegador está em algum país de língua inglesa. Ah, então tá bom. Então, gente, vocês tentem aí colocar a localização aqui no Brasil, e na hora que vocês colocarem o vídeo do YouTube, vocês vão assistir com uma legenda em português. É muito legal a palestra. Então, o Howard Marks, ele escreveu esse livro, ele na palestra fala, no livro ele também fala, que uma das coisas importantes que ele fez na vida, além de estudar muito, ler muito, de conversar com seus parceiros de trabalho, com seus colegas de profissão, de ter feito uma boa escola, ele escreveu muito. Escrever, e eu tenho essa experiência, não como a dele, evidentemente, mas escrever, de fato, é muito legal, porque escrever acaba te organizando na maneira de pensar as coisas, de sistematizar algumas ideias importantes que você tem. É uma forma muito organizada de pensar e de expor o pensamento. A retórica, ela é uma arte da filosofia que é feita para comunicar, convencer alguém, mas ela também é feita para organizar logicamente o seu pensamento. Quando a gente for discutir o livro do Mervyn King sobre a incerteza radical, essa questão retórica tem uma importância grande. Mas escrever é importante, ele escreve bastante, ele escreve esses memorandos da empresa e escreve também livros, ele tem vários livros. E um deles é esse que a gente vai discutir hoje. Né? Quando a gente fala em ciclo, eu já vou adiantar, né? Na economia, não está no livro isso, na economia, os ciclos econômicos são muito estudados. Né? A gente sabe que a economia ela tem uma tendência de longo prazo, tem uma trajetória de crescimento, mas se você pegar essa trajetória e definir essa trajetória de acordo com um modelo econométrico, ou como uma média, o que você quiser, você vai observar que raramente a economia vai estar em cima da reta de longo prazo. Pelo contrário, ela vai estar sempre fora dela, ou para cima ou para baixo. O Keynes, ele observou isso de maneira bastante clara, ele falou sobre isso, e ele falou que a economia raramente está naquilo que a gente chama de pleno emprego. Então, se você olhar a economia do jeito que ela tem que ser, você olhar a economia com a utilização completa dos recursos, ela quase nunca está lá. Ela está sempre fora. Então, ele falou muito sobre o ciclo econômico. Né? Tem outros economistas que tentaram formalizar os modelos. Um deles, que é muito conhecido, mais para os antigos, é o Nikolai Kondratiev, um russo, que explicava o crescimento através de ondas longas, que ele chamava, que tinha a ver com questões da tecnologia. O que move a flutuação da economia no longo prazo são os ciclos tecnológicos. Mas ciclos de curto prazo. Kalec também, outro, um polonês, também falou sobre isso, falou sobre os ciclos econômicos. E, por fim, nos anos 70, partindo de outra maneira de pensar totalmente diferente, dois economistas, o Edward
Prisco e o Robert Kindland criaram um modelo chamado RBC, Real Business Cycle, que tentou explicar as flutuações econômicas a partir de choques reais, né? Havia uma grande polêmica se eram questões de choque nominal, emissão de moeda, alguma coisa assim. Eles falam que não. A única coisa que faz a economia flutuar são choques reais de tecnologia, etc, etc, etc. E não vem ao caso a gente discutir isso, mas tudo para dizer que a questão dos ciclos econômicos já tem história na economia, né? Não é uma coisa que apareceu agora. A academia discutiu muito, né? E é da mesma forma que o comportamento oscilatório do mercado também é estudado nas finanças já há algum tempo, com o mercado, com a análise técnica, enfim. O Howard Marks ele gosta de pensar no mercado a partir dos ciclos, né? Ele fala que o ciclo, o mercado, qualquer coisa que você olhar do mercado, ele tem uma tendência de longo prazo, que é uma média, mas que os preços oscilam sempre em torno dessa média, ora se afastando para cima, ora se afastando para baixo. Se afastando para cima, o mercado está ficando caro demais, está ficando perigoso demais. Mais para baixo, o mercado está ficando muito subvalorizado, está apresentando oportunidades. E ele falou que é fundamental tentar entender em que ponto do ciclo você está, né? O que ele propõe é, se você entender em que lugar do ciclo você está, você pode adotar posturas mais defensivas ou agressivas. E ter retornos acima da média tem relação total com tomar posturas mais agressivas ou mais defensivas ao longo do ciclo, né? Vamos desenhar um pouquinho. Para quem nunca assistiu, eu sempre eu gosto de desenhar aqui as coisas e tal. Então, vamos desenhar aqui alguns ciclos, algumas coisas, alguns gráficos que estão no livro, mas eu vou fazer aqui com vocês. Janeiro de 24. Espera que ele já vai aparecer. Cadê você, meu filho? Está aqui. Então, vamos desenhar um gráfico de ciclo do mercado. O que ele entende por ciclo de mercado, né? O que é esse ciclo de mercado? Vamos chegar num acordo sobre isso, né? Então, a gente pode fazer um gráfico aqui, né? Você pode pegar preço de um ativo qualquer, o Ibovespa, o índice Dow Jones, seja lá o que for, tempo, né? Vamos colocar em anos, colocar em meses, que é melhor, meses. E vai haver uma reta, que é a tendência de longo prazo, e o mercado sempre vai oscilar
em torno dessa média. Né? Então, aqui, média de longo prazo. Você tem os preços observados em cima da reta. Então, claramente, você tem um ponto aqui que ele está no topo, tem um ponto aqui que ele está no fundo. Né? Aqui, ele está exatamente na média. E o mercado faz esses movimentos. Ele sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. Se você souber em que lugar você está no ciclo, se você está no topo, acreditando que a partir daí o mercado não vai subir mais, ele só tende a cair, você adota uma postura mais defensiva, colocando papéis mais conservadores, colocando títulos públicos, defendendo o seu portfólio, a sua carteira. Se ele está no fundo, a tendência é ele subir. O que você faz? Você faz uma carteira mais agressiva. Então, se você, segundo ele, souber em que fase que você está no ciclo, você consegue adotar postura mais agressiva ou mais conservadora. Mas uma coisa que é importante é que você não tem garantia do que vai acontecer no futuro. Se você olhar para o futuro é governado por incerteza. E mais, tudo que você pode fazer em relação ao futuro é se basear nas informações que você já tem no presente. Ora, se você já tem as informações, todo mundo tem. Se todo mundo tem, todo mundo vai usar as mesmas informações. Então, a visão de futuro que todo mundo vai ter, um futuro que já é incerto, não vai te fazer se diferenciar de ninguém. Ele fala que tem 3 coisas que fazem você se diferenciar em relação a todo mundo. É você ter informações micro, informações sobre a indústria, o setor que a empresa está. Será que o setor de laticínio vai se comportar bem, de carne, de proteína? Será que óleo e gás? Você entender o setor e, a partir desse entendimento, conseguir ter uma ideia geral para se descolar um pouco do macro. Porque o macro todo mundo já tem. Nas empresas mesmo, conhecer muito bem as empresas ou os títulos. Né? Você tem um título de uma empresa que é mal avaliada do ponto de vista de crédito, mas você conhece a empresa, você pode dar uma nota de crédito melhor que a média do mercado. Você compra um título quando ninguém quer comprar. Ele fala também que você tem que ter disciplina em relação ao preço. Ou seja, depois que você entendeu o setor, a empresa, o título, entendeu em que ponto que você está no ciclo, a decisão em relação a ficar ou não com o papel tem que ser muito disciplinada. E, por fim, você tem que entender o ambiente onde você está. Tudo isso diz respeito ao ciclo, né? O ambiente diz respeito ao ciclo. Você está num ambiente que oferece mais risco, tem que pular fora. Essa ideia básica que está por trás de tudo o que ele está sugerindo para a gente. Ele faz o seguinte proposta: a gente entender isso que ele falou da seguinte maneira. Vamos fazer um outro gráfico aqui. Um outro gráfico. Eu vou desenhar pouco hoje, viu? Então, vocês não se preocupem com a chatice, ela não vai ser tão grande assim. Vamos lá, então, nós vamos ter preços aqui. Não, desculpe, não é nada de preço, é outra coisa. Aqui é o retorno. Aqui o retorno. Em termos percentuais. E aqui é a probabilidade. Né?
Então, você imagina que você tem o retorno estimado da sua carteira. Stross está dizendo o seguinte: se você estiver nesse ponto aqui, o retorno vai ser lá 7%, com uma probabilidade de 20%. Né? Toda probabilidade tem que ser 100%, não pode ser mais do que isso. E a soma de tudo que está debaixo dessa curva vai te dar o retorno total. Né? Então, você imagina que se você colocar um, uma carteira completamente neutralizada em relação aos riscos, né? Vamos colocar assim, você vai ficar bem no meio aqui, ó. Aqui é zero de ocorrência de retorno positivo. Aqui são retornos positivos e aqui são retornos negativos. Né? Então, daqui para cá você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7% de resultado positivo, e aqui você tem perdas de 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Tá certo? Então, aqui no meio você está jogando uma moeda para cima. Eu posso ter 50% de chance de ganhar e 50% de chance de perder. O que ele propõe é você estabelecer um portfólio, né, que você consiga ter esse tipo de retorno aqui. Ó. Então, você vai estar aqui. Para cá você perde, para cá você ganha. Só que ao invés de estar aqui, você vai estar aqui. Note que esse pedacinho aqui do bolo é bem menor que esse pedacinho aqui. O que ele está dizendo é que você está maximizando a sua chance de ganhar. E como é que você faz isso? Escolhendo bem a sua aqueles 3 itens que nós falamos, né? Informações, micro, disciplina e percepção correta sobre o ciclo versus uma alocação equilibrada do portfólio. Então, em momentos de maior risco, você tem um portfólio mais conservador, em momentos de menor risco, um portfólio mais agressivo. Né? Se você fizer uma alocação correta, você vai obter sucesso nisso. É o grande lance que ele propõe. Né? E ele parte de um princípio que é o seguinte: o futuro ele é muito incerto, ele é governado pela incerteza. Se ele é governado pela incerteza, como é que eu vou reconhecer padrões no tempo? Ora, se tudo é incerto, não tem padrão, mas não é assim. Né? Ele usa sempre uma frase sensacional do Mark Twain, que é um escritor americano, que fala o seguinte: a história não se repete, ela rima. É bacana, é bonito isso, porque de fato ela não se repete. Né? Não é sempre que as coisas acontecem exatamente da mesma cor, da mesma maneira. Se você olhar o mercado, os preços da Petrobras eles podem até coincidir em R$ 32 em alguns momentos, mas o que fez Petrobras ser R$ 32 em março de 22, em outubro de 23 e janeiro de 24 são motivos diferentes. Vai estar rimando no sentido de que o preço se parece, de fato, é o mesmo, mas você não está repetindo a história, ela só é parecida. E você consegue reconhecer
e ele vai dar algumas dicas para isso no livro, alguns momentos do ciclo. Se você está no máximo, se você está perto do mínimo, se você está em alta, se você está em baixa. Né? Uma das coisas que ele define claramente é que os preços eles giram em torno de uma média histórica. Né? Isso é importante a gente estabelecer aqui, né? Que é esse gráfico aqui. Né? Apesar de eles estarem sempre pipocando para cima e para baixo, os preços eles estão andando perto dessa média, estão flutuando em torno dela. Então, vai ter momento, se você olhar o gráfico isoladamente, né, se você olhar um preço isoladamente, você vai ter aqui a média dele, né, no segmento dessa reta aqui, né, isso aqui é um segmento dessa reta aqui, aqui você vai ter a média. Então, você pode estar acima e o preço está caro, ou você pode estar abaixo e o preço está barato. Não quer dizer que é fácil fazer isso. Quem opera, quem investe todo dia sabe que isso é difícil pra caramba. Mas a gente vai chegar lá. Calma. Ele fala que essa média é uma tendência secular. Né? Ela pode ser chamada de norma, média, meio termo, o que você quiser. Mas esses extremos aqui, cadê vocês, extremos? Está aqui. Esses extremos aqui, ele chama de aberrações. Aberrações. Escrevi tudo errado. Ou seja, ele não vai ficar aí. Claramente, esse ponto aqui vai empurrar o mercado para cima, e nesse ponto aqui o mercado vai desabar. Ele não vai ficar estacionado aí. Nem vai continuar subindo. São aberrações, porque a média é essa daqui, é onde ele vai estar. Não adianta você correr contra a taxa. Né? O que vai fazer com que os ciclos mudem é o tempo que demora para sair de um ponto e ir para outro. Né? É a duração que ele fica em cada ponto, em cada movimento de alta, em cada movimento de baixo. A velocidade com que ele sobe ou cai, a força e as motivações. Ele fala que a dinâmica é muito parecida. Se a gente entender um pouquinho da dinâmica, você consegue saber onde você está no ciclo. Ele fala que o potencial de destruição, isso é importante para a gente, de um ciclo, depende do distanciamento dos pontos. Então, se você tiver um ciclo em que o mercado está muito descolado daqui, se ele demorou muito tempo para subir, quer dizer que mais gente foi, mais gente está comprando e mais desgarrado da média ele está. Portanto, na hora que ele começar a cair, ele vai cair com mais força e vai cair muito mais. O estrago vai ser muito maior. E isso se repete ao longo do tempo. Você tem momentos de maior destruição e momentos de menor destruição. A outra coisa que ele considera fundamental é que um ciclo está muito relacionado com outro ciclo. Se você olhar um ciclo completo aqui, vamos pegar aqui no nosso exemplo. Esse gráfico vai ficar bem desenhado. Esse ciclo aqui, que começa, termina aqui. Vamos chamar de A. Esse ciclo nós vamos chamar de B.
Não quer dizer que A se pareça com B, ou que rime com B. Eles têm uma relação profunda. Boa parte do que está acontecendo aqui em B tem influência forte de A. Por exemplo, quando chega aqui no fundo e o mercado dá aquela estraçalhada nos investidores, a forma como ele prejudicou os investidores vai afetar o comportamento do gráfico B. Os participantes que vão estar ali, os que não vão estar mais, tudo isso vai mudar. A outra coisa importante sobre o ciclo é que eles não são regulares, eles têm um componente muito aleatório, ou seja, você não sabe definir exatamente qual o desenho que está aqui. Se você olhar para frente nesse gráfico, o que vem para frente aqui é indeterminado. Você não pode falar muita coisa sobre isso. Há muita coisa indefinida. Você pode discutir em termos gerais, mas você não vai conseguir acertar precisamente que horas as coisas vão acontecer, com que intensidade, porque isso tudo é indeterminado. Tem uma forma muito aleatória de acontecer. Você tem diversos ciclos. Você tem os ciclos da economia, você tem ciclo de lucro de empresa, tem ciclo de psicologia, ciclo das atitudes dos investidores em relação ao risco, você tem os ciclos de crédito, você tem ciclo das empresas, tem ciclo do setor imobiliário e, por fim, você soma tudo isso e tem o ciclo de mercado. Cada um desses ciclos ele explica no livro. Cada um. Então, se você for no capítulo 4, ele vai falar sobre o ciclo econômico. E dá, assim, é muito mastigado. Você não vai ter dificuldade para entender o que ele está colocando. Né? Vale a pena ler. Né? Ele vai explicando com exemplos. Né? Ele fala sobre movimentos demográficos, produção, educação, tecnologia, globalização e assim por diante. Né? No ciclo de lucros das empresas, ele relaciona o lucro das empresas com algumas questões importantes, como taxa de juros, preço de matéria-prima, tecnologia, tudo isso ele vai olhando. E está tudo muitíssimo bem explicado. Né? É muito interessante. Escreve bem Paclas. Eu não vou entrar nessa questão, não é porque eu não quero dar spoiler, é porque senão eu leio o livro aqui com vocês. Né? A minha tarefa aqui é expor os grandes temas do livro, chamar a atenção para vocês, e depois, se vocês tiverem dúvidas, na leitura, vocês falem comigo, eu vou falar. Uma coisa que é importantíssima, ele fala sobre as atitudes em relação ao risco, ao ciclo. Tem hora que o mercado ele é mais otimista, tem hora que ele é mais pessimista. É impressionante. As pessoas que eram muito cautelosas em algum momento ficam extremamente arrojadas em outro momento. Isso tem a ver com a nossa psicologia. E ele fala muito sobre isso. Isso afeta nossas decisões de investimento. Não é só uma pessoa, mas ao grupo de investidores. Investidores que acabam pensando de maneira mais arriscada em relação a um ativo, acabam influenciando o preço desse ativo. Esse ativo vai se valorizando. Você cria bolhas, etc, etc, etc. O ciclo do crédito também tem muita importância. Ele interfere na vida das empresas e na vida do país, e, portanto, do mercado. Né? Ele fala sobre o ciclo das empresas inadimplentes, isso tem a ver com o mercado de títulos podres, que é o mercado que ele domina. Ele e o sócio dele ganharam muito dinheiro com isso. Então, a empresa com dívida não performada, distressed, distressed debits, DD. Se você acerta, você compra um título que está desagiado lá por
90%, você compra e conseguir recuperar esse crédito, você dá uma porrada, você ganha toda essa alta do papel. Ele fala sobre o ciclo do setor imobiliário, depois ele junta tudo isso e fala sobre o ciclo do mercado. Então, como é que você vai lidar com o ciclo do mercado? Veja, o ponto de partida dele é que o mundo é governado por incerteza. Então, você não sabe muita coisa sobre o futuro. Você não sabe quase nada. Mas a gente pode ter uma ideia para onde a gente está indo. Né? Se a gente está vivendo um momento ruim e tende a melhorar, ou se a gente está vivendo um momento bom e tende a piorar. É importante a gente definir onde está no ciclo. Normalmente, se você olhar esse gráfico aqui, deixa eu melhorar o gráfico, que eu desenhei muito nele. Vamos pegar aqui. Desenhar outro gráfico mais limpinho. Se você olhar o gráfico em T meses, preços. Não, está muito feio isso. Escreva direito. Preços, né? Então, vamos lá. Você tem a reta aqui e tem o ciclo aqui. Então, é claro que olhando para frente, imagina se tem um olhinho aqui, né? Isso aqui é um olhinho. Está olhando para frente. Está olhando nessa direção. Você não sabe muito bem o que é o futuro, né? Sabe muito pouco. Como é que você vai fazer? Né? Então, você sabe que o mercado ele se comporta assim, né? Ele vai, sobe, cai, sobe. Agora, você pode ter algumas ideias se você está aqui ou está aqui, se você está aqui ou está aqui, se você está aqui ou está aqui. Aqui, em cima, você está muito otimista. Os investidores estão otimistas. Aqui embaixo, estão pessimistas demais. E você pode, além de entender os fundamentos das empresas, da economia, pegar alguns insights. Então, você pode detectar sinais de excesso de otimismo. Você vai olhar sempre o mercado dando muita atenção às boas notícias. Só sai boa notícia. Saiu hoje o IPCA 15. Ele veio mais alto que esperado. Nossa, que boa notícia. O mercado é complacente. O IPCA veio alto. Pô, mas, gente, se você olhar, não foi tão alto assim. Está tudo bem. Um outro aspecto importante é o tratamento otimista das notícias por parte da mídia. Por que isso é importante? Porque a mídia ela ajuda a formar a opinião mediana do mercado. Então, sai lá o IPCA hoje, não. Veio alto, mas não veio alto assim, não é o fim do mundo. Aceitação inquestionável dos relatos otimistas. Então, quando alguém solta uma ideia sobre alguma coisa, uma ideia extremamente otimista, ela é muito mais aceita do que não aceita. Olha, o ano que vem a gente vai crescer 3%. Não, ninguém vai sair questionando isso. Vai ter gente dizendo que é 4%. Né? O ceticismo em relação à economia, aos mercados, ao mercado imobiliário, a tudo isso que a gente falou, esse ceticismo ele está em declínio. A outra coisa que ele cita é falta de aversão ao risco. Então, se você pegar os indicadores de risco, o VIX, se você pegar
o Risco Brasil, né, o CDS. Se você pegar a diferença entre as taxas de financiamento de empresas AAA, AA, se você pegar a diferença de financiamento das empresas AAA para AAA, todas essas sinalizações de aversão ao risco estão extremamente baixas. Você tem um acesso fácil ao crédito, basta você falar, 10, 20, 30 instituições aparecem te oferecendo dinheiro, e, em geral, o humor é positivo. O empresário está feliz, o investidor está feliz, investidor institucional, investidor pessoa física, todo mundo feliz. Quais são os sinais de que você está na fase baixa do ciclo? Você tem um excesso de pessimismo. Tudo aparece como uma má notícia. Se hoje se a gente tivesse uma fase pessimista, saísse esse IPCA, pronto. Estamos a caminho da hiperinflação, o mundo acabou, vamos lá, e por aí vai. Tem um alerta crescente em relação aos eventos. Se uma empresa tem uma queda no lucro, por qualquer que seja o motivo, pronto. Isso já vai significar que a empresa nunca mais vai ter lucro. Ela vai caminhar para o colapso. Você tem relatos altamente negativos pela mídia. Toda vez que a Miriam Leitão for comentar alguma coisa, vai ser negativo. Isso é da vida. Dá um exemplo, né? Não é só a Miriam Leitão, é claro. Aceitação generalizada de histórias assustadoras. Então, mesmo aqueles eventos que são anedóticos, que têm assim, pouquíssima representatividade, eles são encarados como eventos mais do que comuns. Olha, uma empresa quebrou em Santa Bárbara do Oeste. Pois é, a situação está terrível, as empresas estão quebrando. Estamos falando que uma empresa quebrou. Mas é assim. Tem um forte aumento do ceticismo. É difícil você convencer alguém de alguma história positiva de investimento. Olha, vamos comprar cotas daquele condomínio que vai ser lançado ali no litoral do Ceará. Não, de jeito nenhum. Isso aí não está me parecendo bem. Isso aí, olha, não vai dar certo. Não sei, não gosto. Estamos nessa fase de aquecimento global. Se eu comprar um imóvel lá, ele vai ser invadido pela água. Vai dar tudo errado. Ó, o Matheus mandou like aí, ó. Ô, Matheus, obrigado, meu caro. Tá bom? Tem uma alta forte da aversão ao risco. Se você pegar o índice VIX, ele para de trabalhar nesses 13%, 15% que ele está. Ele só trabalha 25%, 30%. De vez em quando ele porra para 40%. Os canais de acesso ao mercado de crédito são todos fechados, as empresas não conseguem emitir dívida, ninguém quer pagar, ninguém quer comprar dívida de empresa, os bancos não querem dar crédito. E você tem um mau humor e depressão em todos os segmentos, em todas as indústrias, em todos os segmentos da economia do país. Esse é um sinal de que você está aqui no ciclo. E você vai ter que estufar o peito e vai dizer, não, está todo mundo otimista. Está excessivamente otimista. Eu não vou ficar otimista, porque tem muitos sinais de fim de ciclo aqui. Eu vou ficar na minha, vou vender uma parte da minha carteira de ações, vou comprar LFT, vou ficar na boa, vou esperar o mercado cair. Quando ele cair bem, eu compro. Aí o mercado está extremamente pessimista. Está todo mundo vendendo ações, e você vai, não, agora eu vou vender um pouco de LFT e vou comprar ações. Não, mas você é louco, você vai comprar ações, o mercado não está ruim? Está ruim. Mas ele pode estar perto desse fundo aqui. Daqui para frente ele vai melhorar. Essa é a ideia que o Howard Marks sugere que a gente
adote para ter uma boa performance. Ele fala que todos os investidores enfrentam dois tipos principais de riscos. Os riscos gêmeos. Você tem o risco de perder dinheiro e você tem o risco de perder oportunidade. Esse é o fato. Quando você está nesse ponto aqui e compra um papel nesse ponto, ao invés de comprar aqui, você resolve comprar aqui, você vai perder dinheiro. Esse é um risco elevado. Por outro lado, quando você está aqui e vendeu o papel aqui, você perdeu a oportunidade de pegar esse ciclo de valorização. Ou quando você estava aqui e não quis comprar o papel, e o papel subiu. Esse é um risco muito importante. E não é fácil administrar isso. É muito difícil. Porque a gente tem um viés extremamente importante, que é o de seguir a manada. Uma das coisas mais óbvias que a gente tem, o que pode mais entristecer um ser humano, é ver o seu amigo ficar rico e você não ficar. Ele fala isso, é muito engraçado. É isso aqui. Você tem os grandes investidores, eles operam contra a corrente. Eles são contra esse movimento. É muito interessante. Parece meio óbvio. É óbvio. Nada disso é muito difícil de entender. É razoavelmente óbvio. O difícil é a gente questionar isso. Mais uma vez, essa apresentação aqui não suprime a leitura. Não, muito pelo contrário. Eu tento fazer aqui um incentivo para vocês lerem o livro. Tá? Para cada ponto, ele desenvolve, fundamenta, dá exemplo. Então, vocês vão lá depois e ler. Qual é a forma de você fugir desses dois riscos importantes? É você saber qual o risco que você tolera. Você tem que entender o que você aguenta de risco. O risco, cada um tem uma postura em relação a ele. Você tem que saber qual é a sua. Você tem que selecionar os ativos corretos para o momento correto. Isso é uma coisa óbvia. É óbvio que é óbvio. Ainda bem que é óbvio. Quero ver você fazer. Você tem que distribuir o seu portfólio com posições mais agressivas ou mais defensivas. Você tem que modular muito bem isso. Você tem que fazer uma composição da sua carteira que respeite o momento certo de balanço entre agressivo e defensivo. Você precisa de habilidade, ou seja, você precisa entender o que está fazendo, ler, estudar, discutir, conversar, saber entrar, saber sair, mas agora você precisa de sorte. É incrível ele colocar isso, mas é o reconhecimento formal que ele dá ao fato de que o futuro ele é extremamente incerto. Ele fala o seguinte, que os investidores superiores, aqueles que conseguem superar a média de mercado, ainda que eles não saibam exatamente o futuro, eles têm uma compreensão acima da média sobre as tendências futuras. Isso diz respeito a isso daqui. Para cada mercado, é saber aonde você está. Olha, o mercado ele tende a cair. Aqui nesse ponto, quando está todo mundo desesperado, não. O mercado agora tende a subir, a hora de comprar. Essa é a ideia. Ele fala que as chances de ganho vão variar sempre
de acordo com a sua posição no ciclo. Se você não toma cuidado com isso, você vai ser passivo em relação ao ciclo. Você não pode ficar parado aqui. Você tem que vender aqui. Não pode parar aqui. Tem que comprar aqui. Se você não fizer isso, você vai ficar zigue-zagueando e não vai conseguir ser um investidor acima da média. Para ser um investidor acima da média, você tem que entender aonde está. E você tem que saber balancear muito bem agressividade e defensividade. Quanto você coloca de título público, quanto você coloca de ações. Isso aí vai chamar de calibragem. Por fim, ele fala sobre o Peter Bernstein, que é um profissional de mercado, escreveu o seguinte: olha, o futuro não é nosso para conhecê-lo. Então, você não vai conhecer o futuro, mas ajuda a saber que estar errado é inevitável e normal, não uma tragédia horrível, nem uma falha terrível de raciocínio, nem mesmo má sorte na maioria dos casos. Estar errado vem com a franquia de uma atividade cujo resultado depende de um futuro desconhecido. Quando você está no mercado financeiro, quando você vai ser um investidor, você vai tomar decisões cujos resultados vão acontecer na frente. Como você não conhece o que vai acontecer na frente, a sua exposição ao erro é elevada sempre. E você vai acertar ou errar muito em função do seu conhecimento das grandes tendências dos ciclos, mas também da sorte. Se você errar, você não está errando porque você é um imbecil, porque foi uma tragédia. Não, você está errando porque você trabalha num mercado que está extremamente sujeito ao erro. E você tem que saber lidar com isso. Né? Você tem que saber fazer aquele balanceamento. Você tem que saber reconhecer em que ponto que você está do ciclo. Tudo isso. Né? É muito interessante o livro, eu indico demais. É uma leitura muito agradável. E é tudo que vai. Por que os grandes investidores são contra essa linha de pensamento? Não são, não, Edson, não são. Muito pelo contrário. Os investidores, de uma maneira ou de outra, por um caminho ou por outro, seguem exatamente isso aqui, a maioria deles. Tá? Pepe, em que fase do ciclo econômico nós estamos hoje? Ô, Roberto, do ciclo econômico nós estamos com certeza numa fase bem próxima da média histórica de crescimento. Com o desemprego ali onde a gente está, com a inflação ali onde está, com a taxa de crescimento onde a gente está. Se ele vai para cima ou vai para baixo, é o que a gente vai ver. Eu acho que a gente vai viver um período em que vai subir acima da média. A nossa média é baixa ainda, é 1,5% de crescimento no ano, não tem como. Ele utilizou alguns autores que ele cita bastante no livro, que é o Peter Bernstein, ele fala do Galbraith, John Kenneth Galbraith, ele fala do Charles Kindleberger. O Galbraith ele escreveu um livro que eu já discuti aqui, discuti quando estava na Nova Futura, que era Breve História... Não, a História das Crises Financeiras, que eu discuti nas bolhas, discuti junto com o livro do Charles Kindleberger, que é Crash, Pânico, Manias, Pânico e Crashes. Ele fala do Nicholas Taleb, que tem 2 livros interessantes, que é A Lógica do Cisne Negro e o Antifrágil, e fala do Charles Ellis, que é outro cara também do mercado, que escreve, está sempre publicando coisas. Ele fala de outro cara também que ele gosta, que é o Chancellor, que é um historiador
que é um historiador, que trabalhou no Financial Times, na Bloomberg. Ele escreveu um livro em 2000, foi muito famoso, que é esse aqui. O Demônio Está nos Detalhes, História da Especulação Financeira, do Edward Chancellor. E nessa última carta que ele escreveu, ele fala sobre o último livro que o Chancellor fez, que é O Preço do Tempo, a Taxa de Juros. É um livro que ele lançou agora, eu até vou começar a ler. Mas, enfim, ele dá essas referências bibliográficas. Então, referências bibliográficas, eu acho que a básica é o livro facinho de ler. Para vocês terem uma ideia, quem fala do livro aqui é o Ray Dalio, conhecidíssimo, o Charlie Munger, faleceu agora, o Carl Icahn, outro gestor importante, todo mundo. É um livro que todo mundo precisa ler, todo mundo que está no mercado. A outra referência que eu dou para vocês é aquele texto não, aquela palestra que ele deu no YouTube para a Universidade da Califórnia, e vocês podem acessar dando aí uma pesquisa nela. Então, gente, é isso. Encerrei por aqui. É claro que essa apresentação não substitui a necessidade da leitura do livro. O que facilita a leitura do livro é que o livro é muito gostoso de ler. A próxima vai ser sobre a busca do portfólio perfeito. É um livro do Andrew Lo, que fala sobre a história das finanças, propriamente dito, a forma como as finanças, a ciência das finanças, seja por acadêmicos, seja por profissionais, ela conseguiu ou não, ela vem desenvolvendo mecanismos para montar carteiras ideais. Né? Então é isso. Agradeço a participação de todos. Eu vou pedir para vocês darem um like. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Divulgue o canal. E obrigado pela participação. Até a próxima.